Olá, você ligado aí no Talk Show da Just TV, começando mais uma terça-feira, 21 horas. E hoje, tema especial, já que amanhã é o dia da independência do Brasil, nós vamos até falar sobre isso, se realmente existiu aquela cena, né, do Independência ou Morte. Eu estou aqui hoje com o professor Francisco Greter. Boa noite, professor. Boa noite, Célia, tudo bom? Chama de professor Francisco Chico. O meu nome, professor, o pessoal chama de Chico mesmo, né? Chico Greter. Chico Greter, gente. Chico Greter. O Chico eu conheço há uns 7 anos, 6 anos, alguma coisa assim. Um pouquinho mais. Então, é mais ou menos isso. Então, assim, se eu começar a tentar chamar ele de professor, vai escapar o Chico no meio da entrevista e não vai dar muito certo. Tá bom. Chico Greter, licenciatura em Filosofia e mestrado em Filosofia e História da Educação. 27 anos dando aula, ensino na rede privada, na rede pública e aguentando molecada do ensino médio. Isso. Ou o pessoal na faculdade. O que é pior? Cuidado, os alunos vão assistir, não. Cuidado. Disseram eles, eu dei aula hoje, né? Dei 5 aulas hoje. E não é pior não, eu acho que quando a gente trabalha, eu gosto de trabalhar com conhecimento, da importância do conhecimento, da educação, e é que hoje em dia o mundo, né, não são os jovens, né, os da faculdade, o mundo está um pouco barulhento demais, né? A filosofia trabalha um pouco mais com a reflexão, com, né, pensar com mais profundidade, e o mundo está meio rápido demais, né? Pois é, já pensou pegar o pessoal no ensino médico, acabou de ter aula de educação física, volta para a sala e vai ter aula de filosofia, como é que é isso? Acontece em algum lugar? Acontece. Como é que você faz esse pessoal baixar a adrenalina e entrar numa reflexão? É aí que você falou, né? A gente, depois de 27 anos, vai pegando algumas manhas, né? A primeira coisa que eles chegam depois da educação física é falar assim, liga o ventilador, né? Ainda bem que na minha escola tem ventilador. Então, sempre tem que dar um tempo, né? Na minha escola, o Ceridião Buarque, lá cada professor tem a sala chamada Sala Ambiente, foi um projeto. Então, a gente já tem um esquema um pouco montado, você aguarda um pouco, eles vão tomar água, uns 5 minutos, então dá para levar numa boa. Mas acalmar a molecada não está fácil mesmo não, né? Realmente eles são muito agitados, né? E ainda você está pegando um pessoal, no ensino médio, é uma faixa etária que eles... realmente, eles não param. Mas também tem, por outro lado, eles são muito questionadores, não são? Nessa idade? É típico do jovem, né? E ainda mais filosofia, né? Aliás, se tiver alguém assistindo, ele sempre fala assim, é porque você não aceita a minha ideia, você é o dono da verdade. Um jovem rebelde. Eu falei, não, escuta aqui, eu só questiono, eu pergunto por quê, baseado em quê? Eu não estou... colocando verdade nenhuma, mas eles não gostam de ser questionados. O adolescente gosta de questionar, mas quando a gente questiona, eles não gostam muito, né? Põe eles na parede e não gostam muito. Gostam, não. Chico, você também foi conselheiro da APUESP por muitos anos. Hoje não está mais como conselheiro lá? Não, na APUESP eu fui por vários anos conselheiro regional, estadual. Você foi um dos fundadores do PT, né? Foi, mas vamos falar da PUESP. Vamos falar primeiro, da PUESP, né? Ele prefere falar da PUESP. Tá? A PUESP é o maior sindicato de professores da América Latina, né? Tem 170 mil filiados, se eu não me engano, da última vez que eu fiquei sabendo. E eu fui conselheiro, quer dizer, é um sindicato que o Conselho de Representantes, que tem no estado 93 subsedes, né? Com 170 mil filiados, nós representamos, é o conselho que decide. Uhum. Aliás, houve uma reunião agora, esses dias atrás, do conselho para encaminhar os trabalhos. Então, na PUESP, não é a diretoria que encaminha as diretrizes, é o conselho estadual que encaminha. Que vai encaminhando. Então, é mais democrático nesse sentido. Uhum. E certo. Hoje você não está mais como conselheiro lá, mas você é membro da diretoria da APROFESP. Sim. Então, eu não sou mais conselheiro, mas eu sou do coletivo de filosofia. A PUESP tem um coletivo de mulheres, coletivo de aposentados, de idosos. São grupos que tratam de questões específicas. Uhum. Coletivo do antirracismo, que eu também participo.
Então, eu sou do coletivo de Filosofia, Sociologia e Psicologia, né? Que é porque nós lutamos aí durante anos e anos pela volta da filosofia ao ensino médio, né? E foi aprovada, né, em 2007 no Senado, né? Quanto tempo ficou fora filosofia do ensino médio? Fora mesmo, foi até 2007. Se você pegar a lei de 71, que foi girada, 71, 81, 91, né, 2001, quer dizer, ficou mais de 30 anos. Me né? lembro que em 80... A ditadura tirou a filosofia. Eu me lembro que acho que em 85, 87, eu não lembro exatamente, em 87 eu estava no terceiro colegial, na época ainda era colegial, eu tive filosofia, mas era uma coisa muito branda, não era nada assim que naquele momento tenha me despertado muito interesse. Eu tive outros professores de história, de sociologia, eu tive outros professores que acabaram despertando. Filosofia em si, talvez o professor que não soube lidar com isso. Mas aí já foi, naquela época já houve essa tentativa. A primeira reunião que eu participei diretamente em São Paulo foi em 83. Né? Então começou a volta da filosofia, da sociologia, a luta. Aí era escola estadual, era escola pública. Nós estávamos ainda na ditadura militar, né? Uhum. Então só em 86 que houve um primeiro concurso, mas ela não era obrigatória, ela era do núcleo optativo. Uhum. Então voltou, né? Filosofia, sociologia, psicologia, e aí com o Montoro, na época do Montoro. Então, mas ela não era obrigatória. Tanto é que depois entrou o governo Mário Covas e tirou, você está entendendo? E aí agora voltou de novo. Agora ela se tornou pela obrigatória. Lei, pelo Conselho Nacional de Educação, né, luta da POSP, luta de muitas entidades, ela se tornou obrigatória. Nós mudamos a LDB. Nós levamos 30 anos para mudar um artigo da LDB. Mas conseguiram, ainda bem. Conseguimos. Todos saem ganhando, né? Inclusive essa molecada agitada aí tem que sair ganhando. Então, hoje no Brasil inteiro, ela em todas as escolas particulares e públicas, ela é obrigatória, né? Evidentemente que é uma volta, falta professor, os professores de História e Sociologia podem dar filosofia, né? Está tudo englobado. Mas ela é obrigatória hoje, só que está correndo um risco aí, que estamos falando numa reforma do ensino médio, né? Do novo ensino médio. E se corre um risco aí, principalmente São Paulo aqui, por exemplo, o estado de São Paulo, o governo atual, né, de São Paulo, não é muito a favor da filosofia, né? Fazer o povo pensar dá trabalho. Falando nisso, vamos a uma questão. O que faz um professor de filosofia? Ele ensina alguém a filosofar? Ensinar a filosofar? É difícil. Como eu estava dizendo, né, eu vou por aquela máxima de Kant, né, que não se ensina filosofia, se ensina a filosofar, né? Essa é uma grande discussão, né? É claro que a aula de filosofia, ela trabalha com a história da filosofia, trabalha com os filósofos. Então, eu acho que o professor de filosofia, ele tem essa função de colocar o aluno em contato com a tradição filosófica, né? Dar subsídios para que ele possa argumentar. E aí, ele entrando em contato, lendo a filosofia, lendo desde os pré-socráticos, aí, passando por toda a filosofia, por Descartes, por Kant, por Tomás de Aquino, por Platão, Aristóteles. Quer dizer, hoje mesmo eu trabalhei Platão no ensino médio com primeira série do ensino médio. Nós estávamos discutindo lá o banquete de Platão. E as meninas colocando lá, porque o amor, tal, porque e tal. Quer dizer, como é que eu posso discutir com uma molecada hoje, uma menina de 16 anos, 15 anos, falando do banquete de Platão? E aí, quando se começa a entrar em contato com esse tipo de raciocínio, você nota que pessoas despertam para a reflexão, né? Eu acho que a função da filosofia no ensino médio é isso. Colocar o aluno em contato com essa tradição riquíssima. E quando muitos falam... E saber refletir, né? E aí, claro, você vai pegando o manejo, né? Quando muito fala que não se devia ensinar filosofia no ensino médio, que eles não estão preparados, é a mesma coisa de falar que o jovem não tem que entrar em contato com a música clássica, que não tem que entrar em contato com a ciência, sabe? Então o jovem de escola pública não está preparado, então você... Por que não estaria preparado? Já tem maturidade para isso. Tem professores, inclusive das universidades, que são contra o ensino de filosofia no ensino médio, né? Acha que é jogar pérolas aos porcos? Que eles não estão preparados, então vão estar preparados quando, né?
Então, eles Quem não sabe daí não surge um filósofo ou um bom professor de filosofia que mude algumas coisas aí, Mas tem gente contra. Vai saber. E esse é um dos argumentos que o pessoal usa para tirar a filosofia e a sociologia do caso do ensino médio. Eles não estão preparados ainda, porque é muito difícil, a filosofia é muito difícil. A filosofia fala da vida, a filosofia fala de ética, existe a filosofia fala de para valor. Criança, que a gente estava discutindo. Eu não sei se eles não têm a maturidade para perceber a filosofia da forma como é aplicada para ensino médio ou que é aplicada na faculdade, mas existem métodos para que as crianças também aprendam, tenham contato com isso, né? Você está falando aí do Filosofia para Crianças, né? Que é o método do Lippmann, né? Do Centro Brasileiro de Filosofia para Crianças. Já é um iniciar da reflexão que é baseado um pouco, né, no diálogo socrático, né? Na comunidade de investigação que ele fala, né? Quer dizer, a criança, aliás, com 6 anos começa por quê? Com 5, com 4? A minha neta começou Por quê? Por quê? Porque sim não é resposta. Né? Então, porque sim não é resposta. Quando a criança fala por quê... Mas porque a gente também fala para eles, né? Porque sim e porque não é resposta, né? Então... Chico, você também é colaborador do caderno Professor da revista Filosofia da editora Scala. Antes de falar disso, eu esqueci de falar da Profesp, né, da Associação de Filosofia. Né? A associação, nós fundamos em 2009, né, a Associação de Professores e Filósofos do Estado de São Paulo, de Professores de Filosofia e Filósofos do Estado de São Paulo. Refundamos a antiga AFESP, né? Foi eleito o Aldo Santos, o presidente, né? Teve eleições, e nós estamos aí numa batalha, né, de recriando a Associação de Filosofia e de Filósofos. Nós temos um blog e tudo mais, né? Que é bem legal. E que é uma forma de você defender os interesses da classe, né, da categoria, os problemas, quer dizer, há encontros, há convênios, né? Então, assim como os sociólogos, os psicólogos, os historiadores, os geólogos têm suas associações, né, nós, por que os filósofos não teria essa associação? Então, eu sou da diretoria, né, fui eleito também da diretoria, e a gente está aí tentando encaminhar nossa luta comum, né, nossa luta específica, no caso, para quê? Para divulgar a filosofia, o ensino dela, né? E, na verdade, isso tudo vai vir em benefício de quem vai estar estudando, quem vai estar ali na escola, né, tendo as aulas de filosofia. História e sociologia também nessa associação, não? Não. Só filósofos e professores só de filosofia. Aliás, era o único grupo que não tinha uma associação, né? Os sociólogos têm um sindicato dos sociólogos, né? Os psicólogos têm um sindicato dos psicólogos, né? E, não sei, há pessoas por aí que são contra a associação de filósofos, né? Vai aquela mania ainda de que cada filósofo está na sua torre de marfim, né? Cada um na sua verdade, lá no alto, né? A minha verdade é a minha verdade, a sua não me interessa. Os filósofos também são gente, o filósofo come, o filósofo tem dor de barriga. É um ser humano como outro qualquer. O filósofo faz sexo também, então não tem problema, né? Chico! Toca violão. Então, amanhã é o dia da independência do Brasil. Amanhã é dia. Teve aquela cena mesmo? Independência? É o que a gente aprende na escola. Né? Tá certo. Teve aquela cena do Independência ou Morte, às margens do Riacho Ipiranga, com todo mundo olhando para ele em cima do cavalo, todo... Teve mesmo essa cena? A gente sabe que historicamente, né, foi pintada. Quase que certo, não é? Foi pintada, né, pelo Pedro Américo, né? Foi pintado 80 anos depois, né, se não me engano. Mas não tinha, a cavalo não subia a serra, né? Só subia era égua mesmo. Então, mulheres, quem ajudou a fazer a independência foram as éguas, não foram os cavalos. Então, é claro que o cavalo não tinha resistência para subir a serra. Então, ele subiu nas éguas, nas mulas e tudo mais, né? Nos burros e tal. É claro, Dom Pedro, aí você está falando que tem um show até que brinca com isso, né? Que Dom Pedro, naquela noite, ele vinha aqui para fazer os conchavos aqui com a família Andrade, né, com os patriarcas, né, não, Bonifácio, né, José Bonifácio e tal, e ele fazia os conchavos e tinha a amante dele, que era a Marquesa de Santos, né, a Domitila, que foi chamada Marquesa de Santos, e ele passou a noite na casa da Marquesa de Santos, ali no Piratininga, ali, né, tinha a casa ali do sogro dele,
E dizem as histórias, e é comprovado, que ele pegou uma tremenda dor de barriga e passou a noite inteira tentando alguma coisa, mas ele corria para a moita, né? E ele, então, quando chegou a comitiva do Rio de Janeiro... Isso não conta na escola pra gente. Mas tem história, aqui não conta no oficial. E aí vem a piada, isso já é piada, né? Do meu show Cantando e Contando História do Brasil, que eu já toquei por aí. E que você vai tocar agora, vou tocar uma das músicas, Terra de Cabral. E aí ele está lá atrás da moita, chega a comitiva, as cortes portuguesas intimam, dão ultimátum para que Vossa Alteza volte imediatamente para Portugal. E ele gritou lá atrás, vai a raios que o parta, né? E aí, raios que o parta, depois de uns tempos, colocou independência ou morte, que parece que é uma frase de Solano Lopes na Guerra do Paraguai, né? Vamos fazer a Terra de Cabral. Houve a independência política, houve realmente, né? E o Brasil se tornou independente politicamente de Portugal e caiu nos braços da Inglaterra, mas tudo bem. Então agora tem algumas controvérsias. Coloca, Nil, dá para você ajudar a colocar o microfone aqui pra gente? Então agora eu vou tocar uma musiquinha, né? Eu também sou artista, né? Que ninguém artista ou arteiro? Eu falo assim que hoje em dia eu dou aula de filosofia, eu vivo com duas coisas impossíveis de viver no Brasil, que é como professor dando aula e com música, né? Tocando música, né? Então vou tocar uma musiquinha Terra de Cabral que eu fiz há uns tempos atrás e que conta um pouco, faz um pouco essa releitura, essa gozação da história do Brasil, né? E é uma parte séria, né? Gozação, mas a parte Terra de Cabral. Terra de Cabral. Então vamos lá. Vamos ver se... Pode cantar o refrão, hein? Eu não. Mas tá legal nessa terra de Cabral que um filho de português separou de Portugal. Mas tá legal nessa terra de Cabral que um filho de português separou de Portugal. Muito orgulhosa a mulata rebolando, as escolas desfilando, nossa história só de glórias. Diz um ditado, em se plantando tudo dá. Veja quanto abacaxi já nasceu nesse pomar. E o povão vai sambando na avenida, nossa vida tem mais flores, nossos bosques mais amores. Temos Pelé, Coca, Xuxa e café. E se Deus é brasileiro, o diabo também é. Mas tá legal nessa terra de Cabral que um filho de português separou de Portugal. Mas tá legal nessa terra de Cabral que um filho de português separou de Portugal. Meu caro Chico, o seu Zé dá um jeitinho, mesmo que falte feijão, sempre há televisão. No fim do mês chega a vez do operário, que tá melhor que seu vigário, que não faz milagre não. Pega o salário, sai correndo do ladrão, mas acaba recebendo um cruzado da inflação. Lá no boteco ele encontra com o vizinho, enche a cara, esquece tudo, brasileiro é bonzinho. Mas tá legal nessa terra de Cabral que um filho de português separou de Portugal. Mas tá legal nessa terra de Cabral que um filho de português separou de Portugal. Tenho meu Fusca, a Teresa e um barraco, moro longe num buraco que não tá assim tão mal. A Silvio Santos, a loteca o ano inteiro, tem da tenda e justiceiro em fevereiro, carnaval. E a galera vai torcendo sem parar, parece o custo de vida, ninguém sabe controlar. Pra completar a alegria o RC vem compondo melodias, vai gravando em DVD. Felicidade, meu amigo Robertão, vem cantando há muitos anos
toda nossa alienação. Mas tá legal nessa terra de Cabral, que um filho de português reparou de Portugal. São tantas emoções, mas tá legal nessa terra de Cabral, que um filho de português separou de Portugal. Tá legal, tá legal, tá legal, tá legal. O povo acha que tá legal, mas peraí, você foi mexer com o Robertão, o cara tá lá em Israel fazendo show em Jerusalém. Meu amigo Roberto. São tantas emoções. Aliás, eu meu quero amigo dar de fé, meu irmão camarada, Roberto, desculpa aí, tá? Falou. Eu quero dar um recado para quem mandou uma mensagem aqui, o Churupitão. Eu só vou dar o seguinte recado: a inveja e o ciúme do mérito alheio acusa e revela a mediocridade do próprio Marquês de Maricá. Porque ele perguntou se sabia tocar violão, falou umas coisinhas aqui. Mas eu acho que isso é um pouco inveja, né? De não poder estar aqui. Será? Não sei. Pode ser, né? Realmente, vai eu sou saber. violonista, eu sou violeiro. Vai saber. E você tem um show, né? Tem. Contando e cantando, ou é cantando e contando? Contando e cantando a história do Brasil. Brasil. Às vezes sai cantando e contando, né? O intuito é justamente fazer, né? Eu sou, antes de mais nada, um professor de filosofia, né? Eu uso o violão para difundir um pouco mais o pensamento, né? Você já mostrou algumas coisas desse show na Uniban, é isso? Eu fiz um show lá na Uniban, foi muito bom lá para pedagogia, atenção pra aí, história. produtores. Você quer um show que mexe com o pessoal, com a garotada? Porque as músicas são todas essa pegada, né? As músicas são todas nesse no estilo de gozação, de sátira, né? Contando a verdade. E aí, quando a gente ri, a gente acaba... De repente, assimilando melhor a verdade? Claro. Esse é o intuito, né? Chico, rumos da educação no Brasil, será que tem alguma... você falou que o Estado de São Paulo pode ficar fora agora da obrigatoriedade do ensino de filosofia, sociologia e psicologia no ensino médio. Qual seria a saída para a educação no Brasil? Para que a gente tenha alunos que realmente aproveitem o conteúdo, para que a gente tenha professores motivados, para que a gente tenha bons professores dando aula para as crianças, né? Crianças, adolescentes, jovens. Tem alguma saída? Existe alguma fórmula mágica? Será? Olha, todo mundo fala de educação, né? A gente já repete, o problema da educação, a crise da educação. Eu acho o seguinte, o que se tem que fazer com a educação já está mais do que sabido, né? A educação é condições de trabalho, o salário, do professor que está muito baixo ainda, né? Então, a escola, são os recursos. Quer dizer, todo mundo sabe o que tem que ser feito, né? Então, colocar em prática que é o difícil. O problema é que existe uma defasagem histórica e não há, de muitas autoridades e de muitos governos, uma vontade política realmente, né? Se fala na educação, mas na hora da verba para a educação, não tem verba para a educação. Tem verba para pagar juros da dívida interna, por exemplo. O governo sempre coloca como prioridade a educação, mas ele coloca muitas outras coisas como prioridade. Qual o percentual do PIB que é dedicado à educação? O percentual parece que foi agora, está indo para 7%, né? E a associação está pedindo 10%, que parece na Argentina já é assim, né? Então, para falar aqui do nosso companheiro aqui, nosso país aqui vizinho. Agora falando, foi aprovado uma coisa interessante na educação, né? Foi aprovado o piso salarial nacional. É 1.270 e alguma coisa. É um piso, quer dizer, nenhum professor no Brasil, por uma jornada X, pode ganhar menos que isso. Mas a gente tem por incrível que pareça, né, tem professor que ganha muito menos do que isso. Até menos do que salário mínimo. Menos que o salário mínimo. É isso que eu ia falar. Nós temos alguns lugares aí que o professor ganha menos que salário mínimo e tem lugar que o professor nem ganha. Né? Então, agora, a aprovação do piso significa piso. Por exemplo, o Estado de São Paulo já paga o piso, está entendendo? Só que junto com o piso vem a questão da jornada. E, por exemplo, em São Paulo estão recusando a incluir... Por exemplo, eu tenho que dar tantas aulas
por uma jornada, vamos supor, 27 aulas, e teria 13 aulas para completar as 40. Então, eu tenho agora 7 aulas, iria para 13, que é a aula que eu me dedico o quê? Para preparar a aula, para corrigir prova, para atender aluno, para tudo isso. Que é um trabalho o tempo que você gasta também para tudo isso. Porque o professor, ele não só dá aula, ele não chega lá, bate e dá aula, ele prepara a prova, ele corrige prova, ele devolve a prova, ele prepara a aula, ele atende pais, ele quer dizer, então, a nossa reivindicação histórica é 20 horas sala de aula e 20 horas para o atendimento. Está chegando mais mensagem aqui. Então, Matheus Demarco. E aí, Chico Louco? Adolfinho mandando abraços. Luiz Mateus. Zarco. Chico, aqui é seu aluno, canta salário mínimo. Ele vai cantar daqui a pouquinho. Eu não sei. Deixa eu ver. Bruna Faluzzi, o professor Chico tá arrasando, tá ótimo, beijos. E Bruna é sua aluna também? Bruna deve ser, né? Bom, ele vai tocar o salário mínimo sim, calma aí, gente. A gente ainda não acabou, a gente tá quase acabando. Não era barbárie, não? Não sei, quer barbárie? Pedido de aluno. Bom, aí, salário mínimo, vamos ver. Tem um marco porque aí ele tem várias músicas, né? Chico, a gente já vai acabar. Assim, o pessoal já começa a fazer sinal ali, ó o tempo, aí ele já começa a dar risada, o outro aqui já mostra assim, já passou, 4, já está terminando? Pois, já está acabando, olha. O tempo, eu digo lá em filosofia, o tempo não existe. Kant diz, para eles aqui existe. O tempo não existe, mas o relógio existe. Pois é. Inventaram o relógio. Então. Depois que inventaram o relógio, eu sinto muito. Mas o Kant já dizia, tempo e espaço são apenas categorias transcendentais do sujeito. E Einstein Einstein também foi desenvolvendo por essa linha, né? Tempo, espaço e outras coisas mais. Chico, como a gente está acabando, e você ainda vai tocar mais uma musiquinha, Ariel Soares. Ariel. Chico, sua aula é boa, cara. Um abraço. Um abraço para todo mundo que está mandando mensagem aí. Eu não vou citar nomes aqui, porque eu tenho mais de 500 alunos, né? Então, mando um abraço, aproveito para mandar um abraço para todos os meus alunos lá do Ciridião Buarque. Pediram agora. Para os meus colegas professores do Ciridião Buarque. Eu só quero contar uma piadinha aqui. Não vou fazer isso, eu vou ser injusto, não vou citar. Mas teve um aluno que pediu para mandar um abraço especial para ele, sabe? Eu não vou fazer isso, eu falei, com tanta menina bonita que tem no Ciridião Buarque, eu vou mandar um abraço para um marmanjão desse, né? Então eu mando um abraço para todo mundo, sem citar nome, tá bom? Gente, Chico vai cantar mais uma música de autoria dele. Algum produtor, alguém aí que esteja envolvido com a educação, que queira produzir o show do Chico Greter, vale a pena, conheço várias das músicas. Contando a história do Brasil. Conheço várias músicas, é muito legal mesmo. Ficamos aqui, então, encerrando com o Chico cantando mais uma. Vai o quê? Salário mínimo ou barbárie? Não sei o que você acha, não sei pedir salário mínimo. Você que sabe, você que manda. Você é que manda. Ajeita aqui para mim, Nil, por favor, que acho que abaixou um pouquinho. E semana que vem estaremos aí mais uma vez. Então, já que pediram lá, a Barbárie é uma música meio violenta, né? Então eu vou cantar Salário Mínimo mesmo, que é uma música mais já que está na linha da gozação e que faz parte do meu show, né? Aliás, essa música Salário Mínimo, eu a fiz, né? Há muitos anos atrás e a gente continua lutando pelo salário mínimo. Não muda muita coisa, né? O companheiro, o presidente Lula, disse que aumentou o poder aquisitivo do salário mínimo. Isso é verdade, né? Mas, é claro, aumentou, mas deveria estar em R$ 2.500 um salário mínimo para ser o mínimo necessário para uma família, né? Vai para 720, 545, né? E a gente continua lutando, né? Então, essa musiquinha eu fiz na gozação do salário mínimo, que como é que diz o Macaco Simão, nós sofremos, mas nós goza, né? Então, vamos lá, continuamos gozando, né? Vamos lá, encerrando o talk show, ao vivo, música. Salário mínimo com muito amor. Salário mínimo com muito amor. Eu como muito amor, com muito amor. Nos dias úteis eu não vivo, vivo a lei do cão. Morro no ponto às 5 horas, pego a lotação e vou correndo atropelado nessa multidão. Que ama a pátria enriquece o patrão, que ama a pátria enriquece o patrão. Salário mínimo com muito amor. Salário
amor. Eu como muito amor, com muito amor. Televisão, passeio, filme com você, meu bem. Fumo um cigarro, discoteca e o chopp vem. No fim do dia, que alegria, já me recuperei. Outra semana, boa noite, amém. Outra semana, boa noite, amém. Salário mínimo com muito amor. Salário mínimo com muito amor. Eu como muito amor, com muito amor. Eu como muito amor, com muito amor. Uma semana de trabalho por um beijo seu. Salário mínimo apertado com um abraço meu. E dou duro sem seguro, é tudo por amor. Gelo do chefe, de você calor. Gelo do chefe, de você calor. Salário mínimo com muito amor. Salário mínimo com muito amor. Eu como muito amor, com muito amor. Eu como muito amor, com muito amor.